Olá! No primeiro episódio da série Introdução Alimentar Complementar, falamos sobre o que toda mãe precisa saber antes de iniciar a alimentação complementar do seu bebê. Se você não assistiu, peço que você assista ou clique no endereço que aparece aqui embaixo. Hoje nosso tema é sobre a idade ideal para iniciar a alimentação complementar do bebê. Mas, antes de iniciar, é importante definir o que é alimentação complementar. A OMS a conceitua como sendo um processo que se inicia quando apenas o leite materno não é suficiente para atender ou suprir as necessidades da criança. E os alimentos complementares são necessários. Uma pergunta recorrente que recebo é: meu bebê completou 6 meses de idade, ele está apto a iniciar a alimentação complementar? Então, antes de responder essa pergunta que envolve o tema de nossa conversa, de hoje, é importante destacar que a alimentação complementar é um processo que acontece em geral dos 6 meses aos 12 meses de idade da criança. Até os 6 meses de idade, todos os nutrientes que o bebê precisa são fornecidos através do leite materno ou pela forma indicada pelo pediatra, para os casos de impossibilidade de aleitamento materno. Além disso, até os 6 meses de idade, o organismo da maioria dos bebês ainda não está pronto para ingerir e digerir outros alimentos. Há um consenso de que a introdução alimentar complementar não deve ser recomendada antes dos 4 meses de idade, uma vez que os malefícios da introdução ultrapassam em muito qualquer benefício em potencial. Então, a introdução alimentar complementar é um momento em que tudo é novidade para a criança. Os sabores, as cores, a consistência dos alimentos, a colher, o prato e demais utensílios. Assim, a família deve buscar fazer com que esta experiência seja a mais agradável possível. Também devemos pensar na alimentação complementar não somente como um momento para promover saúde e crescimento e desenvolvimento da criança, mas também pensar nesse momento como uma janela de oportunidade para modular o paladar e os hábitos alimentares da criança. Então, aos 6 meses de idade, a maioria das crianças está pronta para começar a comer novos alimentos. Mas pode ocorrer de alguns ainda não estarem prontos para iniciar a alimentação complementar, por não apresentar a maioria dos sinais de prontidão. Também pode ocorrer de bebês com 5 meses e meio estarem aptos a iniciar a alimentação complementar, por apresentarem todos os sinais de prontidão. Mas, como mencionei, a OMS não recomenda iniciar antes dos 6 meses, mesmo a criança apresentando todos os sinais de prontidão. Assim, é importante que os pais e cuidadores respeitem o tempo de cada criança. Mas, o que são os sinais de prontidão? Os sinais de prontidão são ferramentas que nos orientam quando o bebê está pronto para experimentar novos alimentos, além do leite materno. E esses sinais costumam aparecer por volta dos 6 meses de idade. São eles: o primeiro deles é a criança ter completado 6 meses de idade, pelos motivos que expliquei antes. Se for prematuro, é preciso corrigir a idade para iniciar a alimentação complementar. O segundo é a criança sustentar a cabeça e tronco e conseguir sentar sem apoio ou com o mínimo de apoio. É importante que o bebê esteja durinho para que comece a comer os alimentos sólidos. Isso é importante para diminuir a probabilidade de engasgo ao comer. Outro sinal é a criança levar os objetos à boca. Isto é, levar os brinquedos e objetos à boca por curiosidade. Isso já demonstra um sinal de prontidão, ou seja, que ela está se preparando para a introdução alimentar. Uma dica nessa fase é oferecer à criança brinquedos e objetos seguros, com texturas diferentes, e estimula também a relação do bebê com texturas e consistências diferentes. Outro sinal é a eliminação ou redução do sinal de protusão da língua.
A protusão da língua é quando você coloca algo na boca do bebê e ele empurra com a língua. É interessante que esse sinal esteja reduzido para que o bebê engula o alimento, senão o alimento que for posto na boca dele, ele irá empurrar para fora, prejudicando o processo da introdução alimentar. Este sinal de prontidão na introdução alimentar vai desaparecendo naturalmente também, conforme o bebê se desenvolve, mesmo quando ele está com o sinal de produção reduzida. Mais um motivo para esperar os 6 meses, pois é nessa fase que isso acontece. Outro sinal de prontidão é quando o bebê se interessa pelo que as pessoas ou pelos pais estão comendo. Ela começa a observar o que as pessoas ao seu redor estão comendo, pegando o alimento, bebendo, e isso é uma forma de demonstrar que ele está pronto para fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. É interessante porque nessa fase o bebê, como a gente diz, é o bebê zoiudo, que fica olhando tudo que os pais comem, né? Então a gente diz, esse aí já está com mais um sinal de prontidão pronto para a introdução alimentar. Tem também o sinal de movimento de pinça que alguns bebês começam a apresentar entre o 8º e o 9º mês. Não precisa o bebê apresentar todos os sinais aos 6 meses, mas alguns, como sustentar a cabeça e tronco e conseguir sentar sem apoio ou com mínimo de apoio, é importante por causa da dificuldade do bebê deglutir. E outro sinal também importante é a eliminação ou a redução da protusão da língua da criança. Os outros, a criança vai apresentando ao longo do processo de introdução alimentar complementar. Mas é importante que os pais e cuidadores tenham ciência de que a alimentação complementar é uma fase em que o bebê experimenta sensações de textura, de sabores diferentes do que ele estava acostumado. Que esse início, o leite materno e a fórmula ainda continuam sendo o alimento principal. Um outro fato interessante de saber é que nessa fase os alimentos apresentados e os utensílios usados são para o bebê considerados mais um brinquedo que ele está aprendendo a lidar. É importante destacar o papel do nutricionista, pois ele é de fundamental importância nesse processo da introdução alimentar complementar, por auxiliar pais e cuidadores a passar por essa fase de forma segura, tranquila, respeitando a individualidade bioquímica da criança, adequando-a à realidade da família. Assim, uma dica que dou é: não tenha pressa para iniciar a alimentação complementar. Espere o bebê completar 6 meses de idade e identifique os sinais de prontidão antes de iniciar a alimentação complementar. Ele vai ter que comer pelo resto da vida dele. E até 1 ano de idade, o leite materno ou a fórmula ainda são considerados os principais alimentos para o bebê. Uma outra dica que eu dou é que o bebê aprende por repetição. Assim, a família que tem bons hábitos alimentares consome frutas, legumes, proteínas, carboidratos e lipídios de boa qualidade, mais tranquila será o processo da alimentação complementar. Se você gostou desse conteúdo, peço que você dê um like, ative as notificações, comente, se inscreva no canal e também me siga no Instagram. Lá tem esses e outros assuntos relacionados à nutrição e à saúde. Até o próximo tema da série Introdução Alimentar Complementar. Tchau, tchau!